E a sexta-feira, ou melhor, a madrugada de sexta-feira, 7 de agosto, foi de tensão e muita ação nas regiões Missões e Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a ação da Brigada Militar, tentando capturar alguns bandidos, alguns criminosos, resultou numa situação indesejável. Também em Guarani das Missões, culminando na mesma ação, uma viatura da Brigada Militar, o motocondutor perdeu o controle e acabou caindo sobre uma residência. E é exatamente sobre esse fato, sobre essa situação que nós vamos conversar agora com o capitão Valandro, subcomandante do 27º Batalhão Militar. Capitão Valandro, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Silvio Brasil Repórter, ao Lupa Notícias, um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Silvio, boa tarde aos ouvintes e internautas. Capitão, essa viatura, em primeiro lugar, vamos ao que a gente tem a maior preocupação. Como estão os policiais? Eles estão bem? Porque a gente recebemos a informação que na família lá daquela residência ninguém ficou ferido, estava em outros cômodos da casa, não havia ninguém naquele local onde a viatura acabou caindo. E os policiais, como estão, capitão? Olha, graças a Deus, ninguém se feriu nesse acidente. Foi um acidente grave, com danos aí de grande monta, e que poderia ter tido um desfecho muito, muito trágico, mas que pela mão de Deus, acabou não acontecendo. Então, tanto os policiais militares que estavam nesta viatura, quanto os moradores da residência, saíram intactos desse trágico acidente que acabou culminando então em grandes danos materiais. Os danos são muito consideráveis, né? Como o senhor falou, felizmente eles saíram bem desse acidente, que foi um acidente gravíssimo, porque a viatura, o senhor já vai dizer como foi essa situação que ocorreu, né? Porque o condutor da viatura, o policial que estava conduzindo a viatura, é um policial com experiência ou é um policial que tem uma pouca experiência na condução desse tipo de veículo, capitão? Não, o policial já é um policial experiente, já que conta com mais de 5 anos de atividade de policiamento, exercendo essa função de motorista praticamente diariamente. Acabou que, numa fatalidade, por ele não ser do município, a viatura deslocou da cidade de Cerro Largo para Guarani, em apoio àquela ocorrência que estava em andamento, então um roubo à residência, com sequestro, um crime bem violento que acabou tendo um desfecho trágico ainda durante a madrugada. Então esses policiais estavam em apoio na cidade de Guarani quando receberam via rede rádio de que os criminosos já estavam na cidade de Cerro Largo e haviam capotado o veículo na entrada do município. Então, os policiais estavam retornando para Cerro Largo quando acabaram pegando uma via que eles não conheciam, e que essa via ela era uma reta, que no final dessa reta era uma descida muito abrupta, e no final dessa descida culminando em uma curva extremamente fechada, com pouca sinalização, ainda mais numa hora que era escura ainda durante a madrugada, e num desnível. Então uma curva, no final de uma reta com uma curva fechada e um desnível que esses policiais estavam trafegando essa via, não conheciam o município, pois não eram lotados ali, estavam prestando o apoio para o atendimento da outra ocorrência que estava em andamento, e acabaram então perdendo o controle da viatura e vindo como a casa fica num plano mais baixo do que a viatura saiu fora da rua e acabou então atingindo essa residência, com danos, como nós falamos, de grande monta, sim, tanto para a viatura quanto para a residência, mas que, graças a Deus, ninguém saiu ferido, apesar, os nossos internautas aí devem ter acompanhado as imagens, do local. Quem viu as imagens, quem foi até o local se espanta, com a gravidade desse acidente, e que então foi, felizmente,
apenas danos materiais. Realmente as imagens impressionam bastante, né, capitão Valandro, tendo em vista que a residência ficava numa parte de baixo da estrada, né, e literalmente ali a viatura ela voou, né, ela saiu da estrada, bateu no meio-fio e voou para dentro da residência. Realmente as imagens são impressionantes. Quantos policiais estavam na viatura nesse momento e que horas aconteceu isso? Esse episódio desse acidente com a viatura da Brigada Militar ocorreu já naquele desfecho trágico lá em Cerro Largo, ou ainda estavam no acompanhamento dos criminosos com a vítima, com o refém? Então esse fato ele ocorreu por volta das 2h40 da madrugada. Ainda estávamos em diligências, realizando o cerco a esses criminosos ali na região. Então foi organizado o cerco, até eu estava coordenando o cerco durante toda a madrugada, realizados pontos de bloqueio, na expectativa de ver para que lado então os criminosos teriam ido com a vítima, quando as guarnições que saíram após a primeira leva de viaturas de Cerro Largo, que Cerro Largo nós estamos com um efetivo do 6º Batalhão de Choque em operação lá na cidade, as viaturas que estavam no descanso e foram acionadas, estavam saindo do quartel quando se depararam, então, com esses criminosos vindo de Guarani em direção ao Cerro Largo, se encontraram no contrafluxo, vindo, então, a iniciar um acompanhamento. As viaturas do comboio de choque que se depararam com os criminosos realizaram o retorno, então, voltando para Cerro Largo, acompanhando o local da vítima com os criminosos, momento, então, que esses criminosos provavelmente não conheciam, né, a área, entraram com uma velocidade muito elevada, como a maioria dos internautas pode ter visto. Tem um vídeo de uma câmera de segurança próxima ali que filmou todo o acidente. Então dá para ver a velocidade que eles entram no trevo e acabam perdendo o controle e capotando. Nesse momento a guarnição de Cerro Largo estava lá em Guarani e tomou conhecimento do acidente. Estava deslocando novamente para Cerro Largo para o apoio, né, quando então acabou se envolvendo nesse acidente dos materiais por desconhecimento das vias locais ali de Guarani, né, e o local ali, como nós falamos, ele vinha numa reta e uma curva muito fechada e a casa num nível abaixo da via, o que culminou então com essa forma que aconteceu, né, a viatura acabou saltando, saltando e atingindo a residência. Capitão Valandro, agora, graças a Deus, né, felizmente não tivemos vítimas nesse acidente com a viatura da Brigada Militar, nem por parte da família, nem por parte dos nobres policiais que estavam no exercício de sua função, buscando a segurança das pessoas. Quando eu falo segurança das pessoas, é a nossa segurança, tanto da vítima que estava com os criminosos, como também das cidades que acabam sendo, infelizmente, visitadas por essas figuras não gratas que acabam causando tanta tristeza e dor para as pessoas, né? Infelizmente. E, capitão, com relação a esses danos, o dano causado na residência foi um dano muito significativo, né? Foi um dano enorme, a garagem, parte da sala também, a estrutura da residência também ficou abalada. Como vai ser agora o trabalho, de que forma vai ser feito para restaurar essa residência, se for possível? Vai depender da estrutura dela, se foi abalada, porque o veículo é um veículo pesado, é uma caminhonete, né? É muito pesada. Como vai ser esse trabalho agora e de que forma essa família vai ser ressarcida deste prejuízo, destes danos causados nesse acidente, né? E que não foi por improbidade, não foi por imprudência, não foi nada, foi um acidente, né? Foi um acidente, aconteceu, o condutor, como o senhor falou, não conhecia a região de Guarani das Missões, ele era de Cerro Largo, achou que estava indo para Cerro Largo, entrou nessa estrada que tem essa curva e acabou, né, caindo sobre a residência. Um acidente. Acidentes acontecem, é um acidente, né? Mas e agora? Como a família será ressarcida desses danos que foi causado neste acidente? A Brigada Militar, através do governo do estado, vai tomar alguma providência? Através de que órgão será feito, então, o ressarcimento a essas pessoas? A partir do momento que ocorreu esse fato aí na madrugada, nós já instauramos um procedimento interno para apurar as circunstâncias em que ele ocorreu, né? Que levou
a esse desfecho. Serão apuradas então as condutas do motorista, do patrulheiro, as condições da via, para identificar todos os elementos que envolveram este fato. Claro que a questão do ressarcimento da casa, o proprietário ele tem o direito, né, de pleitear a indenização do Estado, com certeza deve fazer, né? O Estado ele tem a obrigação de reparar nesse caso ali os danos que foi ocasionado pela essa ação, né, policial, porque esse casal ele não teria nada a ver com o que estava acontecendo, né, não teria envolvimento nenhum. Então, a partir de agora, essa família ela já está sendo, já a Brigada Militar colocou à disposição dela os meios que nós dispomos de imediato para ajudá-los, né? Tem um caminhão, colocamos à disposição, também vamos colocar à disposição, nosso efetivo para ajudar no que for preciso ali de momento. E posterior, então, acredito que a família ela vai ter que entrar contra o Estado, fazer um pedido primeiramente administrativo para o ressarcimento, né, desse dano causado na sua residência. Esses são os trâmites, então, legais que a família terá que buscar, né, através de repente, um processo. O senhor falou, primeiramente, um registro de danos, né, para o Estado. Isso foi feito já na própria noite ali, né, foi a guarnição de Guarani fez um registro de dano na casa, né, contra a própria brigada, no caso, né, um dano causado ali pela própria viatura. Então, uma outra guarnição, não a guarnição que se envolveu no acidente, uma outra guarnição foi até o local, fez o registro, né, de dano na residência. Esse dano agora vai ser dado encaminhamento nessa ocorrência de dano, né, para dar todo o subsídio para que essa família, então, entre com o pedido de indenização feito ao Estado. Muito bem, então a família deverá fazer isso até de forma judicial mesmo, para ter mais segurança no processo, né? Para ter mais segurança no processo. Porque envolve o Estado do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar, né, é uma corporação do Estado, né? É um órgão do Estado. Então, envolve o Estado, a família terá esse direito de pedir esse ressarcimento, de pedir essa indenização, como o senhor falou, via judicial. É a forma correta de como as coisas devem ocorrer, né, capitão? Porque muitas pessoas ficam se perguntando aqui para nossa reportagem de agora, como fica a família, a casa, os móveis, os eletrodomésticos, porque foi muita coisa destruída nesse acidente, né? Eu sei que a Brigada Militar, como o senhor falou, né, vai investigar todos os fatos, todas as situações, a conduta, enfim, mas a gente aqui da imprensa, quando eu falo da imprensa, estou falando Lupa Notícias e Reportagens do Brasil, vê como um acidente. Aconteceu um acidente que resultou em danos, graças a Deus que foram só danos materiais, tanto da viatura quanto também da residência. O problema é que a residência pelo que a gente viu nas imagens, teve um pouco da estrutura dela fragilizada, né? E isso vai requerer também, de repente, um engenheiro, um grupo de engenharia para ver se a residência tem condições de passar por uma reforma ou se de repente tem que fazer uma residência nova também, ou pelo menos aquela parte nova, né? Tudo isso vai ter que constar nesse pedido de indenização da família a partir de agora, né, capitão? Com certeza, né? O trâmite administrativo, judicial é esse, né? A família vai ser necessário fazer o levantamento dos danos, um dano estrutural, um laudo com o engenheiro, para então, né, entrar com esse pedido de ressarcimento feito ao Estado, né? O Estado ele tem a responsabilidade civil pelos atos dos seus servidores. Então, a Brigada Militar, como ela pertence ao Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul ele responde pelos atos, né, dos seus órgãos. Então, a família agora vai ter a necessidade de fazer esse levantamento dos danos, fazer esse estudo, né, e fazer o pedido, então, de ressarcimento por esse dano aí causado, e como, né, bem disse, né, foi uma fatalidade, né, um acidente mesmo, né, nenhum policial deseja, e foi até para os policiais que estavam na viatura, foi uma experiência bem traumatizante, porque, de fato, eles viram a morte, porque sair ileso de um acidente dessa natureza foi verdadeiramente um milagre, ninguém morreu, porque 1 metro lateral à esquerda que a viatura tivesse entrado, teria caído em cima do casal. E 1 metro lateral à direita, a viatura teria dado em cheio num poste. Então a viatura entrou no lugar que tinha que entrar. Senão, ou os policiais estariam mortos hoje, ou a família estaria morta. Então, assim, foi literalmente um livramento, o local em que a viatura acabou aterrissando.
Como o senhor falou, um livramento de Deus, né, que resultou nesses danos agora. A viatura, então, sofreu muitos danos também, né, capitão? Não foi só a residência, claro, sofreu o maior dano, mas a viatura também ficou bastante danificada nesse, literalmente, voo que a viatura deu ao cair em cima ali. Ela caiu mais em cima da garagem ou mais próximo da sala, capitão? O senhor esteve lá no local, o senhor verificou? O senhor foi lá ver como é que estava? Sim, estive no local ainda na madrugada. Ela caiu entre os cômodos ali, entre uma sala e o quarto do casal. A viatura, ela deu perda total, ela está totalmente destruída. Todos seus airbags estouraram, enfim, a viatura ficou inutilizada. Claro que frente ao dano da residência, né, a residência teve um dano muito maior, dano estrutural, telhado, enfim. O que vai demandar, como nós estávamos falando, uma juntada de documentos por parte aí da família para que seja protocolado esse pedido de ressarcimento. Olha, o importante, capitão, por isso nós pedimos essa entrevista com o senhor, é para mostrar às pessoas, aos nossos web espectadores, ouvintes, também seguidores das nossas plataformas, que a Brigada Militar orientou as pessoas, a Brigada Militar está se envolvendo, né, nesse pós-acidente agora. Vai ter que ser feito, obviamente, uma indenização para essas famílias, mas que a Brigada Militar está auxiliando nisso, né? Ocorreu um acidente, foi com a viatura da Brigada Militar, mas a Brigada está prestando as devidas orientações para a família, porque, como o senhor falou, a família não tinha nada a ver com a ação, a operação que estava ocorrendo em Guarani das Missões, que culminou nessa tragédia em Cerro Largo, na tentativa de capturar esses marginais, né? Então, a família realmente está isenta disso, mas a Brigada Militar está dando todas as orientações possíveis. Isso, então a Brigada Militar está dando encaminhamento à documentação necessária, né, os registros de ocorrência necessários, e também prestando todo o apoio e solidariedade ali à família. Inclusive o morador ali, ele é conhecido, ele é amigo de policiais militares, né, como é uma comunidade pequena, o município de Guarani, ali os policiais que ali trabalham e residem conhecem, né, a família, têm relação com a família e estão, né, prestando então todo esse apoio e solidariedade e também orientação, né, quanto aos trâmites, né, legais agora a serem adotados. Capitão Valandro, já que o senhor estava também nessa operação, na tentativa de capturar alguns dos marginais, um morreu, infelizmente a vítima, o refém também, infelizmente, nesse acidente que resultou no incêndio, na capotagem, né, e no incêndio do veículo. A Brigada Militar estava em acompanhamento ao carro ou em perseguição? Porque existe uma diferença, né? Perseguir, você está atrás ali querendo impedir que eles consigam por alguma rua fugir e tal, e acompanhamento é observar de longe para ver, até porque tinha uma vítima, tinha um refém, né? E a Brigada Militar faz o que pode para preservar a vida do refém, né? Então, foi um acompanhamento da Brigada Militar ou foi uma perseguição ao veículo em fuga? É muito importante esse ponto que tu trouxe para nós fazer essa diferenciação para a comunidade. Eu já vi alguns comentários por parte da população nesse sentido, que o acidente ocorreu porque a viatura estaria em tese, né, colada no veículo que estava a vítima, que não deveria ser assim, tá? Só para esclarecer, o fato não ocorreu desta forma. As viaturas estavam mobiliando um cerco policial na região, então nós já havíamos feito barreiras de Santo Ângelo, Giruá, Senador Salgado Filho, né, Roque Gonzalez, em todas as saídas possíveis ali do município de Guarani, né, já havia um ponto de bloqueio, tanto que um dos criminosos foi preso em um ponto de bloqueio aqui na cidade de Santo Ângelo, caiu numa barreira nossa aqui, o criminoso que trouxe esses indivíduos, esses marginais da cidade de Cruz Alta até Guarani para fazer esse crime, então ele caiu numa barreira nossa na entrada de Santo Ângelo, e o veículo com a vítima, ele deslocava já em alta velocidade de Guarani, sentido Cerro Largo, quando cruzou no meio do caminho, no contrafluxo, com as viaturas do choque, que já tinham, né, a informação de qual que era o veículo que estava sendo usado, né, qual era o veículo que tinha sido levado da família. Então se tratava então um Chevrolet Equinox. Quando se depararam no contrafluxo, as viaturas do choque fizeram retorno. Mas aí você imagina, um carro que vem numa velocidade de 150, 180 km por hora, até o comboio fazer o retorno e iniciar o acompanhamento, ele abriu uma vantagem de praticamente mais de 1 minuto das viaturas. Então estava sendo feito um acompanhamento, não uma perseguição. Então é importante nós deixar esse ponto bem claro,
é que as viaturas não estavam coladas no carro da vítima, muito pelo contrário. Os indivíduos estavam em alta velocidade, foi necessário então um comboio fazer o retorno para iniciar o acompanhamento. Tanto que nos vídeos dá para ver que dá um delay ali de quase 1 minuto entre o acidente e a chegada das primeiras viaturas. Exatamente. Quem conhece ali Cerro Largo sabe que naquele acesso do município não dá para entrar rápido, porque já nós temos registro de inúmeros acidentes fatais, né, por entrar com excesso de velocidade ali, perdeu o controle do veículo, que foi o que acabou acontecendo com essa madrugada, quando os criminosos então trafegavam em alta velocidade. Aí dá para se dizer bem tranquilamente que eles deviam estar a mais de 150 km por hora naquele momento do acidente, porque estavam com o carro da vítima, né, um veículo potente, e perde o controle, se chocam contra a valeta, o carro chega a dar ele vira um mortal e cai ainda cai de pé, e imediatamente inicia então esse incêndio, né, que infelizmente acabou vitimando então esse empresário que foi feito de refém ali da cidade de Guarani. Nosso objetivo com a operação a todo momento era conseguir, né, fazer o resgate desse refém. O nosso objetivo principal sempre foi preservar a vida dele, conseguir trazer ele novamente para a família. Então essa era nosso objetivo, o único objetivo que nós tínhamos, que nós nos importávamos, era com a vida da vítima. Quando tomamos conhecimento que se tratava de um sequestro, então foi mobilizado todo esse cerco, que infelizmente o desfecho não foi como nós queríamos, mas os criminosos acabaram todos presos. O primeiro que veio para Santo Ângelo foi preso, e os outros 4 que estavam com a vítima no carro dela, um foi a óbito no local, dado a violência, que era o motorista do carro. Dada a violência, acredito que ficou preso às ferragens ali, não conseguiu sair. E os outros 3 criminosos, né, conseguiram descer do veículo, mas logo, né, as viaturas chegaram e realizaram a prisão deles e foram encaminhados, né, para o atendimento médico. Estavam com diversas lesões e estão agora sob custódia da Brigada Militar. Muito bem. Capitão, eu só quero explicar uma coisa para os nossos espectadores aqui, que eu sou da seguinte opinião: há comunicação quando há entendimento quando há comunicação. O contrafluxo as viaturas estavam vindo de Cerro Largo, é isso, né? E o veículo com os criminosos saindo de Guarani em direção a Cerro Largo. Se encontrar, esse é o contrafluxo. Então, se encontraram esse veículo aqui, né, que vinha de Guarani em alta velocidade, passou pela viatura, as viaturas tiveram que parar, fazer o retorno para então acompanhar. Então, esse é o contrafluxo, né? Eles se encontraram. Isso ali na BR-392, né? Isso, exatamente. Muito bem. Capitão Valandro, subcomandante do 27º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado por essa entrevista, por esses esclarecimentos aqui. É um trabalho que nós fazemos para as comunidades, obrigado mesmo. Infelizmente, né, com um resultado trágico que foi o óbito da vítima na condição de refém nesse veículo, mas esses bandidos estão presos, criminosos estão presos, a Brigada Militar efetuou a prisão, não conseguiu, né, infelizmente, evitar a morte do refém. E fica aqui esse esclarecimento, então, para as comunidades das regiões Missões, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, capitão. Obrigado, Silvio, pelo espaço e pela oportunidade de trazer, né, esclarecer esses pontos aí para a nossa comunidade. Muito bem, conversamos aqui com o capitão Valandro, subcomandante do 27º Batalhão de Polícia Militar com sede em Santo Ângelo, trazendo esses esclarecimentos às comunidades das regiões Missões e noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, uma madrugada muito tensa com tragédias aqui em ambas as regiões. Mas a Brigada Militar busca sempre fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Um acompanhamento de criminosos com um desfecho trágico e uma viatura que caiu sobre uma residência em Guarani das Missões. Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, uma comunidade de informações.